Muito bem, gente boa de Deus. É um privilégio, mais uma vez aqui, estar com vocês nesse pequeno vídeo. Eu quero falar sobre essa palavra, sobre a palavra de Deus e sobre a possibilidade de você aprender mais a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso na versão King James. Ganhei essa Bíblia aqui. A versão King James, interessante, né? Existia um rei, o rei King James, ele era rei na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, né? Lá no século 16 e 17. Quando a igreja ela rompe, houve uma ruptura com a igreja católica, porque só tinha as versões em latim. Na ruptura, então, esse rei ele propõe uma nova versão em inglês. E aí eles buscam outras versões até de Tyndale, uma outra versão. E aí levaram 7 anos. 7 anos levaram, né, com 50 eruditos para desenvolver essa versão do rei King James, que traduzido para o inglês é chamado de Rei Tiago. E essa versão em 1611. Mas eu quero falar sobre a possibilidade de você ler, de você conhecer a palavra de Deus. Pode ser em qualquer versão. Eu estou falando dessa versão porque eu ganhei uma das mais fiéis ao original. Eu estou assim me deliciando nas suas leituras. Mas e você? Como você tem tratado a palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? Há quanto tempo que você não se debruça para você ler a palavra de Deus, para você conhecer livros como o profeta menor Oséias, por exemplo, como o profeta Jonas, como o profeta Obadias e tantos outros, como a carta de Judas antes de Apocalipse. Às vezes nós estamos na igreja há anos e paramos de aprender. Sabe, meus irmãos? A palavra de Deus ela precisa ser lida, aprendida. Nós precisamos desenvolver uma fé inteligente. E é essa palavra que eu quero trazer para você, da possibilidade de você começar a retomar a leitura, a aprender com a palavra do Senhor. Eu me lembro de um monge inglês chamado Beda. Ele morreu em 735 com 62 anos. E ele dizia uma coisa importante. Existem 3 caminhos para o fracasso. O primeiro caminho para o fracasso é não ensinar o que se sabe. O segundo é não praticar o que se ensina. E o terceiro é não perguntar aquilo que se ignora. Quando Sócrates, o grande pensador, o filósofo ateniense, dizia: uma coisa eu sei que nada sei. Que humildade, né, irmãos? Um homem, o mais ateniense, inteligente da sua época, fala isso. Uma coisa eu sei que nada sei por completo. Uma coisa eu sei que nada sei de tudo. Uma coisa eu sei que não possa saber. Uma coisa eu sei que eu possa aprender. E aí, quando nós nos reportamos para os nossos dias atuais, nós temos Bíblias de vários gostos. O que perdeu foi os leitores. E aí, sabe o que acontece? Tem assim de gente na igreja que ele passa a impressão que sabe, mas quando você pergunta questões básicas da Bíblia, ele não sabe. E aí ele diz que sabe. Como diz Beda, sabe? Ensinar o que não se sabe é fracasso. Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus, ela chegou até nós podemos passá-la adiante, nós nos calamos, não ensinamos. Pessoas tão próximas ao nosso convívio, à nossa realidade. Depois, nós não praticamos aquilo que ensinamos. Existe um meio de comportamento, né, no meio dos evangélicos, que virou, em muitos lugares, o meio de comportamento virou a regra do negócio, chama hipocrisia. Prende uma coisa, prega uma coisa, mas não vivemos aquilo que nós praticamos nos cultos. Aquilo que nós aprendemos nas liturgias, nós não vivemos. E por último, nós não perguntamos aquilo que ignoramos. Temos vergonha de que as pessoas olhem para nós. Ele não sabe. A vergonha não é não saber. A vergonha é nós fingirmos que sabemos e não sabemos. Então, quando o salmista diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele está falando dessa condição, sabe, de ignorância que nós temos e que saímos dessa condição de ignorância quando somos iluminados pela palavra do Senhor. E aí, o conhecimento ele vai pavimentando a nossa estrada. E aí nós vamos andando, né, no pavimento do conhecimento. E vamos desenvolvendo uma coisa chamada fé racional.
A fé não precisa ser só racional. Ela tem que ser racional e emocional. O que ela não pode ser é só emocional. Só choro, só alegria, mas não tem substância, não tem conhecimento. E eu quero dizer para você que esse ano dá tempo ainda de começarmos a ter um contato melhor com a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos começar a ler a palavra de Deus? Eu quero estimular você. Qualquer livro. Você pode começar nos Evangelhos. Você pode começar no Antigo Testamento. Você pode começar nas cartas paulinas. O que nós temos que fazer é começar. E aí, mudanças significativas e radicais vão acontecer na nossa vida. Nós vamos aprender mais sobre Jesus. Existe uma maneira de conhecer o Senhor Jesus intimamente, lendo a sua palavra. Combinado? Que Deus te abençoe. Que Deus possa aguçar em você a vontade de aprender a sua palavra.